Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor e o texto é em Levítico e alguns outros textos. Nós vamos falar sobre um tema, o perigo da contaminação. O perigo da contaminação. A gente tem tido um conhecimento, quer queira, quer não, sobre esta questão de contaminação. Durante estes praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, indo para 2 anos, mas eu não vou falar sobre esta situação que nós vivenciamos, porque esta é uma questão específica. Mas vamos ver pela palavra de Deus sobre uma questão de contaminação de algo que realmente tem atingido o ser humano, tá? E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Levítico, no capítulo 5, versículo 2, a palavra de Deus, ali quando Deus estava dando a Moisés as orientações, Deus estava dizendo a Moisés como deveria ser o procedimento com aquele povo, com aquela nação que estava saindo do Egito, com uma nação que estava indo em direção a uma terra que Deus estava destinando a eles. E ali ele começa a trazer algumas orientações precisas e importantes. E ele diz assim, Levítico capítulo 5, versículo 2: se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenham consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Então nós encontramos aqui um texto na palavra do Senhor nosso Deus, nos dando um entender sobre se uma pessoa tocar em coisa impura, impuro ficará, tá? Talvez para nós, brasileiros, cearenses, não tenhamos tanta dimensão ou conhecimento a respeito desta questão de tocar em algo impuro ou puro, devido já às nossas tradições, da nossa cultura. Mas Deus estava mostrando aquele povo que estava saindo do Egito, que estava saindo do meio de uma cultura a qual eles foram trabalhados, porque depois de 4 gerações, eles já estavam habituados àquela cultura que não era uma cultura que agradava a Deus. Então ele vem e diz, se alguém tocar qualquer coisa impura, e ele diz, seja um cadáver de animal, selvagem ou de rebanho, ainda que não tenha consciência, ele se tornará impuro e será culpado. É a mesma coisa quando Deus está falando para a gente que se nós fazemos algo errado, se nós cometemos algo que transgride a Deus, ainda que a gente não tenha a dimensão do conhecimento, nós somos culpados. Mesmo assim, para entender a situação do ser humano. E ele está falando esse momento aqui sobre este ponto de você tocar numa coisa imundo e ficar imundo. Números 19, 22. Números capítulo 19, versículo 22. Ele diz também assim: qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar, se tornará impura. E qualquer pessoa que nela tocar, ficará impuro até o cair da tarde. Ele está dizendo algo interessante. No primeiro texto diz, se você tocar
em algo morto, você se tornará impuro. Mas aqui ele está dizendo que se uma pessoa está impura, se uma pessoa está contaminada, qualquer coisa que ela tocar também ficará contaminado. Por isso que muitas vezes nós precisamos estar atentos. Por isso que nós precisamos de discernimento. Por isso que muitas vezes nós precisamos da revelação de Deus para as nossas vidas, porque tocamos em coisas e estas coisas já foram tocadas por alguém que não tinha uma comunhão com Deus. E isto é um perigo. Por isso ele está mostrando isso para nós, para ver a dimensão espiritual em que a terra se desenvolveu, desde a queda. Então, o homem foi se acercando de uma dimensão de distanciamento de Deus, e é uma questão de distanciamento sem volta, porque o que é impuro, se toca no puro, se torna impuro. E quando nós começamos a observar estes fatos na lei, no Antigo Testamento, nós precisamos entender o quão é sério a questão de santificação, que é separação, para não ser contaminados. Mas Números, capítulo 5, versículos 2 e 3, nós vemos a questão do toque de um cadáver de animal que torna impuro. Nós vimos uma questão, no texto seguinte, Números, de uma questão do ser humano que está impuro, toca em qualquer coisa e esta coisa se torna impura. Mas vamos ver uma outra questão aqui em Números 5, 2 e 3. Diz assim: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. E aí Deus traz uma outra recomendação. Ele chega e diz: olha, identificou alguém que está contaminado, que está impuro, retira do meio de vocês. Coloque para fora do acampamento. É o que a palavra de Deus nos mostra. Então as pessoas que eram doentes como lepra, ou mulheres que tinham uma hemorragia, que é chamado de fluxo, quando se apresentava com estas características, estas pessoas retiradas do meio do arraial, do meio do acampamento e lançado fora. E não havia mais contato com elas. Elas eram desprezadas, eram lançadas para fora. Talvez a gente não tenha um certo conhecimento disso, mas a gente viu por alguns dias essa questão de contaminação, que a gente hoje está com máscara, não é? E que a gente acha estranho, e que vê esta situação que o mundo inteiro tem passado, e a gente se sente incomodado. Agora você imagina que a ordem daquela época era tirar fora qualquer um que se apresentasse com as características mencionadas na palavra de Deus, que diz respeito a demonstrar impureza.
Então é importante que a gente perceba que naquela época havia uma dureza muito grande. E as pessoas eram descartadas. E nós não conseguimos perceber o tamanho de sofrimento destas pessoas que perdiam o contato com seus entes queridos e eram lançadas fora. E ficavam na miserabilidade, no sofrimento, além da questão da enfermidade que pairava ou pesava sobre ela. E aqui ele diz: mande-os para fora. Mande-os para fora. E a lei dizia algo muito interessante, que se alguém que tivesse com lepra ou estivesse imunda e tocasse alguém puro, esta pessoa, se ela fez isso de forma premeditada, ela teria que ser apedrejada. A lei definia isso. Ela não poderia chegar no acampamento. Ela tinha uma certa distância até o acampamento. Havia uma certa distância entre a pessoa com esta dificuldade e a pessoa, um ente querido até que ia ali, ou alguém que ia levar alguma comida. É impressionante como isso acontecia. Havia uma questão, talvez científica, de preservação do todo em razão daquelas pessoas, para que todos não viessem sucumbir. E quando nós lemos Levítico capítulo 15, versículo 31, ele diz assim: mantenham, Levítico 15, 31, mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. E aqui nós sabemos também que é uma demonstração espiritual, falando de algo do futuro que nós iríamos tomar consciência, nós iríamos conhecer. Então, quando nós lemos esses textos, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus no Antigo Testamento, nós vamos perceber que o homem é um ser totalmente distante de Deus. Porque quando ele está falando nessa questão de impureza, do arraial do acampamento e ser lançado fora do acampamento, ele também está falando em algo específico de que a glória dele estava no acampamento e não poderia estar presente com aquela situação, porque Deus é um Deus santo. A sua glória está ali. Aí então ele vem e diz: mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros. E quantas coisas nos torna impuros, né? Mas indo um pouco mais à frente, lá no livro de Ageu, no capítulo 2, versos 11 e 13. Ageu, capítulo 2, versos 11 e 13. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei: se alguém leva a carne consagrada na borda das suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderão: não, porque o que é santo, na antiga lei, não jamais
tornaria qualquer coisa comum como santificada. Mas ele ainda vai falar uma outra coisa nesse texto. Ele diz: em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma destas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. E aí nós podemos perceber que tudo aquilo que é santo não purifica o impuro. Quando nós lemos Salmo capítulo 1, ele diz: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores, né? E nem se detém no caminho dos pecadores. Ele está falando que há uma separação. Nós não podemos estar juntos. Aqui vem um alerta. Não é que temos que ter preconceito, mas é que nós não temos o que ouvir destas pessoas. E aqui ele está falando de algo de contaminação. Pela lei natural é mais fácil nós sermos contaminados do que purificarmos. Se você pegar um copo de água e pegar umas gotinhas de lama e colocar dentro e a pessoa estiver vendo, ninguém vai querer tomar essa água. A menos que esteja com uma sede mortal, né? Mas não toma. Mas se você pegar um copo com água suja e colocar água mineral dentro, você também não vai tomar, porque não purifica. Porque nada purifica o que está contaminado. Mas tudo contamina o que está limpo. Por isso que ficamos maravilhados. Porque se a Bíblia, ela finalizasse no Antigo Testamento, continuaríamos tão escravizados quantos o daquela época. Mas, de repente, aparece uma luz que vai mudar toda esta situação. E graças a Deus por isso. Porque no Antigo Testamento, as pessoas eram banidas, eram colocadas fora, eram desprezadas, havia preconceitos, havia barreiras. Mas de repente nós encontramos que há uma mudança radical quanto esta conceituação de impureza. Há uma mudança muito radical quanto à questão de impureza, quebrando o poder do impuro sobre o puro. Vamos ver? Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34. Marcos capítulo 5. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vivendo sofrendo de uma hemorragia. Só um entre aspas, para a gente quebrar algumas conceituações que se estão querendo implantar no ser humano, que não dá para implantar. Aqui para nós, eu nunca vou entender o que é uma hemorragia, porque eu sou homem. Eu nunca vou saber o que é que a mulher sente. Eu posso mudar meu nome, eu posso botar uma peruca, eu posso implantar um monte de coisa, mas eu nunca vou saber o que é uma hemorragia, que só a mulher sabe. Por isso não adianta a gente querer ir contra
o que Deus definiu, né? É como uma mulher grávida. Eu queria saber, sentir o que é uma gravidez, porque é trazer uma vida dentro de si, crescendo, mexendo. Mas esse prazer só quem tem é mulher. Esta felicidade, este poder de criação, de geração, Deus deu à mulher. Não é? Não deu ao homem. Assim como a mulher nunca vai saber o que é uma próstata inchada. Porque mulher é mulher e homem é homem. Isso nunca vai mudar. Podem querer dizer diferente, mas infelizmente as pessoas estão indo na indução cega de Satanás. Mas é problema de cada um. Só quis fazer essa observação por causa deste fato aqui. Esta mulher estava sangrando, perdendo seu sangue dia após dia, sofrendo 12 anos. Segundo a lei, esta mulher foi afastada da sua casa. Porque nós lemos nos textos anteriores, vocês viram, que a mulher com fluxo, ou a pessoa que se apresentava com fluxo, no caso a mulher, o fluxo do homem seria o sêmen, né? A mulher, com aquela hemorragia, jamais poderia estar no meio da sociedade. E ali ela foi lançada fora. Ela era uma pessoa considerada imunda, impura. Ela tinha que viver fora da sociedade. E esta mulher, há 12 anos, padecia, além da doença, a discriminação e as privações na sua vida. Continuando, versículo 26. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, olha a virada radical, olha quem aparece na história do mundo. Jesus, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Vocês sabem o que aconteceria com aquela mulher se alguém descobrisse que ela tinha um fluxo, e não era muito difícil de saber, pelo estado dela, 12 anos, ela deveria estar muito anêmica, muito fácil de identificar que ela tinha algo errado com ela, a fraqueza deveria estar muito presente na vida dela, mas aquela mulher, ao fazer isso, ela colocou-se em risco de acordo com a lei, porque se ela ou um imundo tocasse em uma pessoa pura, uma pessoa não contaminada, esta pessoa que fez isso deveria ser apedrejada de imediato. E ela arriscou-se. Ela vem e toca em seu manto. Por quê? Versículo 28. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, quando ela tocou em Jesus, o que aconteceu? Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Amém? Impressionante. Quando nós tocamos Jesus, algo acontece na nossa vida. Quando nós realmente nos lançamos como esta mulher, em busca de tocar Jesus Cristo, nós jamais seremos as mesmas pessoas. Nem no espírito, nem na alma e nem no físico. Porque Jesus liberta. E não precisou sair palavra da boca dele. Ele nem sequer
tocou na mulher, ele estendeu a mão na mulher, mas neste episódio, a mulher foi quem transgrediu a lei e tocou Jesus e ela poderia ser morta. Ela arriscou sua vida para salvar sua vida. Quando arriscamos a nossa vida em Jesus Cristo, nós salvamos a nossa vida. Verso 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Porque uma coisa é você pegar, uma coisa é você encostar, outra coisa é você tocar e sentir. E daquelas pessoas todas que estavam apertando Jesus Cristo, uma só tocou Jesus. E tocou diferente. E se abaixou para tocar na aba das suas vestes, na orla das suas vestes, lá embaixo. E quando ele disse, quem me tocou, ela se apavorou. Por quê? Porque ela conhecia a lei. Ela deve ter tomado um susto muito grande, porque agora era a hora da sua condenação. Uma imunda que tocou no puro. Responderam, versículo 31, responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo. Por quê? Por causa da lei. Tremendo de medo de ser apedrejada. Mas quem vem a Jesus Cristo, quem toca Jesus Cristo, não precisa ter medo de nada. E ele então diz, aí continua, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E a resposta que ela teve foi diferente de qualquer um outro doutor da lei. Ele diz assim, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aqui está mostrando que todo aquele Antigo Testamento, em Jesus Cristo, não estava sendo revogado. Mas que o Antigo Testamento era exatamente uma radiografia do homem completamente distante de Deus. Porque sinais e maravilhas no Antigo Testamento teve, mas não mudou a natureza do ser humano. Mas em Cristo, sinais e maravilhas acontecem. Mas o que é mais importante, não é um milagre, não é uma cura, é a transformação da nossa natureza, para nós sermos pessoas diferentes. É por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados. Neste curso falou-se que nós somos hoje 45 milhões de cristãos nominais, né? Eu sabia que éramos mais de 30% de cristãos no Brasil. Mas isso não significa nada, números. Porque não é o fato de você ter um nome de que pertence a uma igreja que prega a palavra de Deus. Mas é a forma como a palavra de Deus entrou na sua vida e causou transformação. Essa é a grande diferença, porque Jesus Cristo não veio fazer religião, não veio formar grupos religiosos.
Jesus Cristo não veio plantar uma nova doutrina, ele veio resgatar o que se havia perdido e que nós comprovamos no Antigo Testamento, que sem Jesus Cristo não há salvação para ninguém, porque todo ser humano é mau na sua natureza, e é preciso Jesus Cristo entrar nela para ele mudar. Então aquela mulher teve um encontro com Jesus. Ela arriscou sua vida, infringindo os rigores da lei, da impureza, para ficar pura. Às vezes nós não queremos Jesus Cristo na nossa vida, porque nós queremos dizer que somos livres. Aqui para nós, o Brasil é um dos países mais livres do mundo. Muita gente reclama do Brasil. Mas quando a gente chega fora das fronteiras, a gente percebe que aqui há grande liberdade para todo mundo. Mas esta liberdade que o Brasil nos dá não nos faz livres, porque nós continuamos presos aos nossos pecados. Porque um país que tem uma liberdade, como o Brasil, mas que existem milhares de pessoas que não têm onde dormir agora, que não comeu hoje. Eu posso pensar só em mim? Eu posso pensar na minha casa? Claro que não. Então, que liberdade é essa? Liberdade em que eu digo que sou livre para alguém estar sendo sacrificado por minha causa? Então, não adianta falarmos de estar livre, mas em Cristo nós estamos livres da força do pecado em nossa vida. Quem realmente recebe Jesus Cristo em sua vida, só peca se quiser, viu? Só erra se quiser, só faz a coisa errada se quiser. Por isso, ter 45 milhões de pessoas não significa dizer que temos 45 milhões de pessoas transformadas. Porque transformado é aquele que valoriza o ser humano. Não só o da sua casa, da sua família, mas o ser humano como pessoa. Porque Jesus Cristo valorizou uma mulher que era impura e imunda e abençoou e transformou. A mulher tocou em Jesus. Mas tem um outro episódio que eu trago para finalizar nossa meditação, que está em Mateus, capítulo 8, versos 2 e 3. Mateus, capítulo 8, diz assim: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Verso 3: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado. Mas o que nos chama a atenção nesse texto aqui não era o fato do leproso ter ficado curado para esse momento. O que nos chama a atenção aqui é que uma pessoa impura, uma pessoa que estava fora da sociedade. Você, quando lê o primeiro versículo desse texto, Mateus 8:1, você vai perceber que
acompanhava Jesus grandes multidões. Ele não está falando, não era nem uma grande multidão, não. Diz que de vários locais estavam cheios de pessoas ali acompanhando Jesus. E tinha fariseus, tinha doutores da lei, tinha todo tipo de elemento que a gente possa imaginar, de pessoas de conhecimento, de cultura, inclusive sabedores da lei. E sabia que ninguém pode tocar um imundo. Então, aquele leproso provavelmente não chegou em Jesus como chegou aquela mulher. Mas ele gritou a certa distância que a lei assim o define. E ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus poderia ter dito só assim, sim, e ele estaria livre. Mas Jesus fez algo para demonstrar a diferença. É que às vezes também a gente tem dificuldade de fazer. Quem prega a palavra e aparece a pessoa para orar, tem gente que pede uma luva para colocar na mão, para colocar na pessoa. Ou não toca na pessoa. Mas Jesus, diante de um leproso, que estava maltrapilho, se despedaçando, sujo, ele chega e toca na pessoa. Deve ter sido um burburinho grande quando ele tocou naquele homem. Porque ele diz, como é que Jesus, que se diz santo, toca numa pessoa impura? Aí, nesse caso, quem teria que se tornar imundo era Jesus. Porque nós lemos vários textos do Antigo Testamento, que se o impuro tocar no puro, ele fica também impuro. Então, Jesus Cristo era para ter se tornado impuro. E era para ter sido lançado fora do arraial. Mas sabe o que aconteceu? O texto diz, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Não foi depois não, foi imediatamente. Ninguém podia mais acusar Jesus. Quem traz pureza para a nossa vida não é religião, não são dogmas, mas é Jesus Cristo. Quem muda a nossa história é Jesus Cristo. Quem faz da gente uma nova criatura, uma pessoa capaz de fazer o bem, capaz de ajudar, capaz de tirar a roupa do corpo para dar para o outro, é Jesus Cristo. Ele é o único. E quando você lê o decorrer desse texto, você percebe que ele não veio para confrontar a lei. Porque a lei foi determinada pelo pai dele, para demonstrar que o que viria após esta lei era o Filho tão poderoso, para nos resgatar desta maldição da impureza da lei. Aí quando você lê na continuação desse texto, você vai ver que ele diz assim, vai, apresenta-te ao sacerdote e entrega a oferta pela purificação. O que era difícil era um leproso ficar direitinho para voltar para o sacerdote, né? Mas ele foi ao sacerdote, porque ele, Jesus, disse, a lei tem que ser cumprida. Porque se você foi purificado, vá ao sacerdote e pague a oferta pela purificação. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo,
A oferta que nós apresentamos não é dinheiro, não é animal. A oferta que nós apresentamos é a nossa própria vida. Porque assim como ele mandou aquele que foi purificado se apresentar ao sacerdote com oferta, quando nós nos apresentamos a Jesus e ele nos purifica, e ele não faz acepção de pessoas, nós vamos ao sumo sacerdote, que Hebreus diz ser Jesus Cristo, e ele recebe a nossa oferta, que é a nossa própria vida. É isso que ele quer de nós, que ofertemos a nossa vida para ele. Quando a nossa vida é de Jesus Cristo, continuamos tendo sede, fome, frio, dificuldades, emoções, sofrimentos, mas uma coisa é que dentro de nós muda para sermos uma nova criatura, que faz nos entender que tudo aqui é passageiro, mas ele tem preparado para mim e para você algo eterno. Mas é aqui e agora que nós temos que trilhar no caminho que ele tem determinado. Então, se você quer ser puro, é em Jesus Cristo que você é puro. Se você quer ser liberto de toda contaminação, por isso que em Cristo ninguém está mais preso a nada, nenhuma maldição vem sobre nós. Toda a maldição que se acercava em nós em Cristo, ela foi quebrada, ela foi exterminada. Só se a mente da gente começar a acreditar que a gente continua sendo maldito, aí é querer ser escravo. Mas nós não somos escravos depois que Jesus Cristo já entrou na nossa vida.